Rigidez, a gente vai avaliar o tônus do paciente. Então, a rigidez ela pode ser avaliada tanto no membro superior quanto no membro inferior. O mais clássico é a gente avaliar no membro superior, mas a gente também deve avaliar no membro inferior. E no membro superior, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação passiva dos punhos, o vídeo vai ficar mais claro, e também aqui ó, do cotovelo do paciente. Só que o ideal, a gente faz isso no primeiro momento. Depois a gente vai fazer as manobras também de coativação. E dentro da rigidez, a manobra de coativação mais famosa que tem se chama manobra de Nokia-Froment, ou manobra de Froment. Inclusive ela é bastante utilizada para a gente classificar o grau da rigidez que o paciente tem. Então a rigidez a gente pode classificar de 1 até 4. Exemplo, paciente que tem uma rigidez grau 1, você só consegue falar que ele está rígido quando você faz a manobra de Froment. O que é a manobra de Froment? É pedir para o paciente fazer algum tipo de movimento com o braço contralateral àquele que está sendo testado. A rigidez grau 2 é aquela rigidez que aparece sem o Froment, só que ela é bem leve. A rigidez grau 3 é aquela que aparece sem o Froment e você consegue fazer todo o movimento, só que ela é difícil de ser feita. E existe ainda a rigidez grau 4, que é aquele paciente que você nem consegue movimentar direito o punho dele. Vamos observar esse vídeo? Então, a examinadora começa a fazer uma avaliação passiva aqui, ó, do punho do paciente, da articulação do punho. Aqui é o melhor lugar para a gente flagrar a rigidez no paciente. Lembrar que a gente vê também no cotovelo e também nos membros inferiores. E aí ela pede para fazer o que? A manobra de coativação, que é a manobra de Nokia-Froment. E aí ela observa se o paciente tem rigidez ou não com a manobra de Nokia-Froment. Tem que fazer, pessoal. Muitos pacientes que a gente não faz, tá normal, tônus muscular normal. Então, fazendo o Nokia-Froment, você observa que o tônus aumenta. E aí, você vai avaliar se esse paciente tem rigidez ou não e graduar ela. Então, aqui, ó, fazendo a avaliação da rigidez nos tornozelos e também ao nível aqui dos joelhos. Beleza? Conceitos. Então, rigidez é aumento de tônus muscular. Aumento de tônus muscular, a gente dá o nome de hipertonia. E hipertonia, a gente divide em hipertonia plástica, que é sinônimo de rigidez, e hipertonia elástica, que é sinônimo de espasticidade. Então aqui a gente poderia chamar de rigidez, e aqui em vez de hipertonia elástica, a gente poderia chamar de espasticidade. Então quando você vê um paciente ali que ele está todo duro, que ele tem um aumento do tônus muscular, você pode estar frente a uma hipertonia plástica, ou seja, rígido, ou uma hipertonia elástica, ou seja, espástico. E ainda tem outras coisas, né, pessoal? Existem as paratonias ainda, que é também um aumento do tônus muscular. Mas falando aqui hoje de diferenças de hipertonia plástica para hipertonia elástica. Na rigidez, o tônus é aumentado durante toda a amplitude do movimento. Então você está ali fazendo a avaliação da rigidez. Todo o movimento do paciente. Você faz aqui ó, a dorsiflexão, faz a flexão do punho. Durante toda a amplitude, o paciente está rígido. Já na hipertonia elástica, quando você vai lá avaliar no membro inferior, é mais no início do movimento que o tônus está aumentado. Na rigidez, não varia com a velocidade. Então, se você aumentar a velocidade de avaliação ou diminuir, o paciente vai ter o tônus aumentado na mesma intensidade. Na hipertonia elástica, no espástico, não. Varia com a velocidade, né? Então, conforme você coloca ali uma velocidade, o paciente fica mais duro no início do movimento e depois libera. A isso a gente dá o nome de sinal do canivete. Lá na rigidez,
durante todo o movimento, o paciente vai fazendo, né? Você vai observando aquela rigidez e você sente como se fosse uma roda dentada. Ele está duro, libera, duro, libera, duro, libera. Isso é difícil de mostrar para vocês, seria mais fácil de fazer na prática, mas é bem perceptível. Lembrar que a rigidez da síndrome parkinsoniana predomina no pescoço, no tronco e nos músculos flexores das extremidades. Já lá na espasticidade, o Wagner deu aula disso para vocês, o paciente assume aquela postura de Wernicke-Mann devido ao trato piramidal ser prioritário ali, ó, para os músculos flexores e pronadores dos membros superiores e para os músculos extensores dos membros inferiores.